Com o apoio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais moderno da Baixada Santista, o quadro Jogo Aberto de hoje vai bater um papo com o Dr. Asdrubal Tomás, que é cirurgião vascular, e a gente vai falar sobre lipedema. Hoje a gente vai falar sobre o lipedema, que não é gordura localizada. Lipedema é uma doença crônica que atinge 1 a cada 8 mulheres brasileiras, muitas ainda sem o diagnóstico. Dr. Asdrubal está aqui com a gente e vai explicar como a gente chega no diagnóstico do lipedema. Obrigado pelo convite mais uma vez, Paty. Eu que agradeço. O lipedema, ele acomete mais as mulheres porque é uma disfunção que acontece hormonal, geralmente começa a apresentar os sintomas a partir da puberdade e a paciente ela começa a ter dores crônicas, hematomas e inchaço. Geralmente ela tem acúmulo de gordura de forma assimétrica, tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores. Tá, então não necessariamente ele está associado ao sobrepeso ou a um IMC além da média. Pode ter um peso normal, mas ainda assim apresentar essa gordura inflamatória. Sim, é isso que confunde muitas vezes as pacientes, porque elas vão chegando na puberdade, vão começar a desenvolver o lipedema, e aí já tem aquele estigma da mulher brasileira que tem aquele corpo onde tem um quadril mais largo, então eles começam a achar que é o biotipo da mulher brasileira ou que está começando a ter o seu sobrepeso, porém não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. É a própria doença que é o lipedema que está desenvolvendo. E geralmente em mulheres, então por conta dessa questão hormonal? Sim, geralmente acomete as mulheres. A gente tem uma taxa muito rara de homens que têm lipedema, porque a disfunção hormonal é geralmente nos hormônios femininos. Então, por isso que a taxa é maior na população feminina. É a mulher sempre levando a pior nessa história, né? Doutor, e aí eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos da doença, né? Assim, os sintomas, o que ela traz de prejuízo para a mulher portadora de lipedema? A mulher que tem o lipedema, ela acaba tendo algumas restrições na parte de mobilidade, começa a não conseguir fazer atividade física por conta da dor, começa a ser uma dor mais intensa, até mesmo socialmente falando, a paciente começa a ter vergonha de estar na sociedade por conta de alteração do corpo, então ela pode desenvolver também outros quadros, não apenas o lipedema. Tem um efeito psicossocial aí também, né? Tem um efeito psicossocial. Muitas pacientes desenvolvem ansiedade, depressão, e isso vai, com o passar do tempo e sem o acompanhamento, vai desenvolvendo mais complicações. A mulher sofre muito com essa questão da estética, né? Da aparência, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bonita, né? E o lipedema é uma doença que mexe muito com essa imagem, né? Que a mulher tem de si própria e que as pessoas também têm. E aí, o que você entende como um caminho para o tratamento? O tratamento do lipedema, ele não envolve apenas um especialista. Esse é o grande problema na hora de a gente começar a tratar o paciente. É multiprofissional o tratamento, então tem que olhar para várias frentes aí. É multiprofissional e o começo você tem que fazer uma mudança de rotina. Então, para a paciente começar o tratamento, é um tratamento que vem com muitas mudanças. Você tem que ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento metabólico, então a gente geralmente orienta a passar com nutrólogo, tem que ter um acompanhamento com educador físico, tem que ter um acompanhamento com vascular e até mesmo com esteticista, por exemplo, para poder fazer alguns tratamentos igual drenagens linfáticas. Então ela é uma doença de fundo inflamatório, é isso, né? Isso, a gordura do lipedema é totalmente diferente da gordura do obeso. A gordura de obesidade, ela não é uma gordura que ela faz uma inflamação, faz uma fibrose igual acontece na gordura do lipedema. Por isso que a gente não associa, são duas doenças separadas. E outros sintomas, por exemplo, a gente pode identificar para fazer essa diferenciação do que é lipedema e do que é simplesmente obesidade? A gente tem, na verdade, 3 grandes diagnósticos que a gente coloca, que é o lipedema, o linfedema e a obesidade. Ah, importante isso. Muita gente confunde, né, doutor? Confunde, porque o quadro clínico, na verdade, o aspecto das 3 doenças são muito semelhantes.
Então, o paciente que tem um linfedema, ela vai ter retenção líquida, onde ela vai ter um inchaço, geralmente é um inchaço que é simétrico e acomete as pernas ou os braços e o corpo todo. Então, o inchaço do linfedema, ele começa das extremidades, pode acometer os membros. E como o doutor falou, é uma outra causa, ela não é inflamatória. Aí né? não é uma outra causa. Ela vai desenvolver uma inflamação no seu corpo, mas a causa do linfedema não é a inflamação igual acontece no lipedema, que é uma inflamação da gordura. Já o lipedema, que é a inflamação de gordura, a gente tem uma assimetria no acúmulo de gordura. Então, é uma simetria entre os membros inferiores, os membros superiores e o tronco. Então, o perfil da mulher é um tronco fino e um acúmulo de gordura nas pernas, sem acometer os pés ou as mãos, que é a diferença do linfedema, que acomete tudo. Já a obesidade, a mesma coisa. É um acúmulo de gordura simétrico que pode gerar uma retenção líquida. E aí vai tendo as complicações ou associação das 3 doenças numa paciente só. Só que a gente tem que tratar cada doença de forma específica. Isso é muito importante que o doutor está trazendo, porque o lipedema, não que vou falar que é uma doença da moda, na verdade, a gente tem ouvido falar muito sobre o lipedema, não porque a incidência é maior, ou porque a gente pode identificar uma maior prevalência, mas eu acho que porque as mulheres estão buscando mais, né? As mulheres estão tentando identificar qual é o real problema. Então, é importante ter atenção nesse diagnóstico. Acho que o que o doutor Asdrubal está trazendo é muito importante. O profissional médico ou o profissional de estética, de preferência, procurar um profissional médico, né, obviamente, para poder fazer um diagnóstico efetivo e direcionar o tratamento. Porque, pelo que você está dizendo aqui, o tratamento equivocado pode agravar a doença, né? Sim, se a gente começar um tratamento para o lipedema e o paciente tiver um linfedema, a gente pode piorar o linfedema dele. Assim como se fizer o contrário, um tratamento para linfedema e o paciente tem um lipedema, então vai piorar a inflamação no corpo da paciente. O que a gente sempre aconselha e a gente pede para que todos os profissionais se mantenham atualizados, principalmente até mesmo o profissional da estética, que geralmente a mulher ela é muito vaidosa com o corpo, vai primeiro procurar uma clínica de estética, vai procurar um profissional de estética com a queixa de eu tô tendo um inchaço, ou eu tô tendo um acúmulo de gordura, e aí na hora de fazer o tratamento é importante saber diferenciar as doenças, para não acontecer de começar a tratar uma e não é, e que acaba piorando a outra. Super importante, super importante. A gente ainda não tem no rol da ANS o tratamento para o lipedema, não está incorporado, e no SUS também não está incorporado. Mas ele não é um tratamento barato, mas acessível para poucas pessoas, mas existem alguns caminhos. Aí eu queria que você, para a gente encerrar, você orientasse qual, além de, obviamente, todas as mudanças de hábito, como a gente já falou, mas assim, no caso mais crônico, qual é a real solução que você recomenda? Você falou uma coisa importante, né? O crônico. Lembrar que o lipedema, ele não é uma doença que tem uma cura específica. A gente trata a paciente e ela tem que ter o acompanhamento, porque senão tudo que a gente começa tratando começa a regredir. Então, o principal mesmo é se você tem uma simetria de acúmulo de gordura, ou igual eu falei, que não pega extremidades, procure um médico, de preferência um vascular, para iniciar o tratamento e a gente conseguir fazer um planejamento, que eu costumo falar que o lipedema a gente não trata, né? A gente planeja a terapia do paciente, e controla a fazer doença, né? Para poder controlar e a paciente ter uma qualidade de vida melhor. A gente consegue regredir de um grau 4 para um grau 1, um grau 3 para um grau 1 e manter a paciente desse jeitinho se a gente planejar o tratamento dela. Muito bom. Nem todos os casos são cirúrgicos, então é essencial que procure um cirurgião vascular para fazer esse diagnóstico da maneira correta e poder adotar o tratamento mais adequado para cada caso, não é? Sim, aí a gente mantendo o planejamento e o acompanhamento médico e multidisciplinar,
a gente consegue dar qualidade de vida para os pacientes. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Ficou aí uma dica muito importante. Atenção para essa questão. Lipedema não é só gordura localizada. E a gente fica por aqui, mas o programa volta já já.